bem? E aí, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui mais uma vez, se você estiver chegando pela primeira vez nesse canal, essa é uma série de estudos ao qual eu pretendo demonstrar como o mundo vai chegar na marca, no tal do 666, tão conhecido, né? Tão ouvido falar, o 666, essa marca da besta, como o mundo vai chegar, por que o mundo vai chegar nele, por que a palavra nos diz que nós seremos obrigados, que haverá uma obrigação tanto para pequenos, quanto para grandes, quanto para qualquer tipo de pessoa. Existe um motivo, existe uma forma, existe um processo. E é isso que nós vamos procurar entender. Se você já frequenta o canal, se você já está acompanhando esse vídeo, então você já sabe o que a gente está falando, já sabe por onde a gente está caminhando, e você está entendendo até mesmo essa primeira imagem aí que você está vendo. Porque hoje nós vamos falar, sim, da Cabala, ou Cabalá, que é a forma mais correta de se escrever o nome. Então, a forma mais correta é essa mesmo, Cabalá. É lógico que português, que nós aqui no Brasil, a gente ouve muito a palavra apenas Cabala, e também a sua grafia, a sua forma de escrita também de uma outra forma. Uma das coisas que a gente mais vê é que no português você vai ouvir falar cabala, você vai ouvir uma outra forma de grafia, tá? Tudo bem, não tem problema, tá? Isso não vai tirar o entendimento das coisas, mas vamos trabalhar aqui da forma correta, que o nome correto é o Cabalá e da forma como você está vendo. A gente poderia apenas ficar tão simplesmente por essa imagem e falar apenas por essa imagem. Mas antes de eu falar também dessa imagem, eu quero já te dizer que esse vídeo ainda não vai tratar de um dos pontos importantíssimos da Kabbalah, que é o quê? É os números, tá? Esse vai ser o próximo vídeo, inclusive, porque a gente vai falar mais especificamente sobre essa parte. Não é numerologia, tá bem? Não falaremos de numerologia, falaremos de números, porque é algo sim que existe, é algo sim que tem importância, é algo que tem importância no reino espiritual, tá certo? E, infelizmente, ali a Kabbalah acabou levando até para si mesmo e para o próprio tarô, numerologia, de uma forma que acabou virando uma questão mais marginalizada aos olhos cristãos. Tá? Mas a gente precisa entender que sim, os números são importantes, mas para que eu possa chegar primeiro nos números, eu preciso fazer com que você receba um pouco dessa parte histórica do que é a Kabbalah, né? Do que é isso, do porquê acontece isso. Se você observou o vídeo passado, se você viu o vídeo passado falando sobre o sionismo, o judaísmo, como na verdade ali o Estado de Israel é um Estado sionista, então você vai entender por que a gente está chegando na Kabbalah. Porque sim, a Kabbalah ela é algo que foi criado, que vem da criação dos judeus sionistas. Ela foi muito mais inserida ali na questão do sionismo. Então é isso que a gente vai procurar entender, é isso que a gente vai procurar ali falar. Falando aqui, destacando essa imagem aí que você está vendo de imediato, sim, a Kabbalah, tá? Ela demonstra exatamente todas essas coisas que essa imagem tá. Essa imagem, pelo menos na minha opinião, ela demonstra muito bem o que é a Kabbalah. A gente vê aí o Sol, a gente vê a Lua, e se você estudar um pouquinho mais a fundo a Kabbalah, você vai ver que sim, eles têm adoração ao Sol, adoração à Lua, esses astros, as estrelas, têm representatividade sim na Kabbalah. Tá? Os dois portais, eu já falei em outros vídeos a questão dos dois portais que se demonstram claramente ali um acesso a um reino espiritual. E esse o olho de Horus, que também eu fiz um vídeo muito específico sobre ele, o olho de Horus é altamente importante nos dias de hoje. Outro ponto é que você talvez possa pensar assim, tá, mas o que a Kabbalah tem de importância nos nossos dias atuais? Eu peço para que você caminhe comigo nesse vídeo, nesse tempo que a gente vai estar junto, porque sim, você vai entender que a Kabbalah pode não estar na boca do povo, mas ela tem sim importância no sentido. Então, o que a Kabbalah nos diz? O que é essa Kabbalah, tá? Vamos entender, se você
procurar, se você for buscar saber sobre Cabala, o que eles vão te dizer, o que será informado para você. Lembrando que todas as crenças, todas as religiões procuram sempre demonstrar que são coisas lindas, maravilhosas e colocando sempre o homem como o centro. Mas vamos lá, vamos ver. Então eles dizem que a Cabala não é uma religião, não é autoajuda, não é superstição, não é magia, nem bruxaria, nem sociedade secreta, nem meditação, nem adivinhação, nem interpretação de sonhos, nem yoga, nem hipnose ou qualquer coisa de espiritismo. Embora possa estar relacionado a todas essas coisas. É meio complicado, né? Fica um pouco meio incoerente, porque se você fala que não é, como você pode afirmar que se relaciona com estas coisas. Eu, nesse vídeo, vou procurar tratar de uma forma onde você possa ter a sua própria definição, onde você defina se realmente o que aí está descrito, se é algo que está coerente ou não está coerente, tá bom? Então, eu vou deixar contigo para você mesmo ter a sua própria definição. Eles dizem que Cabala é um conjunto de ensinamentos sobre Deus, o homem, o universo, a criação, o caminho, a verdade e coisas afins. Só faltou falar também a vida, né? Mas sim, também sobre a vida, tá? É uma revelação de Deus para o homem. Então é isso que a Kabbalah diz. Você vai observar muito se você estudar sobre essa questão de Kabbalah, que eles realmente imperam e procuram trazer sempre nesse ponto, dizendo que a Kabbalah é para trazer a verdade ao homem, tá? Que a Kabbalah, ela faz com que você se conheça, ela faz com que você conheça o objetivo de você existir no universo, ela faz com que você encontre ali os seus números espirituais, por isso que ela trabalha sim fortemente em cima dos números, ok? Então é isso que a Kabbalah vai nos dizer. E fazendo aí um abre aspas, também diz assim, ó, ela nos diz porque o homem existe, porque nasce, porque vive, qual é o objetivo de sua vida, de onde vem e para onde vai, quando completa sua vida neste mundo. Isso quem disse foi o Marcelo Pinto, do Centro de Cabala Bnei Baruch, aqui no Brasil. Você me perdoe, tá? Se algumas formas de fala não estiverem corretas com o seu original, tá bom? Então, você, por favor, releve esse ponto da minha parte, tá? Mas então, olha só, a Kabbalah ela diz isso, que ela é a essência da demonstração de você se descobrir. Então, a ideia transpassada é essa, trazer ao homem o sentido da sua vida, o porquê que ele nasceu, qual é o propósito da sua vida, tá bem? E sim, a gente vai ver mais adiante, a Kabbalah ela se relaciona demais com a Bíblia. Então essa é a Kabbalah, tá? Algo que demonstra isso, que procura trazer ao ser humano a essência, vamos novamente recordar, né? Muitas crenças e muitas religiões, elas conduzem a trazer o homem como centro do universo. Então a gente vê aqui a diferença já do cristianismo, né? Onde o homem não é o centro do universo. O homem, ele simplesmente ele foi criado para adorar ao Senhor, adorar a Deus. Já muitas outras crenças falam e fazem o sentido muito inverso, que é o quê? É o homem ser o centro do universo ou o homem ser parte da criação, ser parte de Deus. Sim, isso também existe. Um outro abre aspas aí que a gente pode falar é o seguinte, olha só, nada acontece por acaso. Existem leis de causa e efeito, assim como existem leis físicas como a lei da gravidade. Existem leis espirituais. Quem disse isso foi o Samuel Langley, que é o professor da Casa de Cabala. Então, novamente, mais uma vez, você está observando aí que a Kabbalah ela sempre vai trazer esse efeito cósmico no ser humano, né? O ser humano precisa se descobrir, o ser humano precisa estar se relacionando com a sua parte espiritual, não no sentido de ter a intimidade com Deus, mas sim no sentido dele descobrir ali qual é o motivo dele estar vivendo, por que ele está vivendo. Se a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a Kabbalah vai falar sobre questões até de reencarnação, se você se aprofundar mais sobre isso, você vai ver muito isso na Kabbalah. E o que mais que a Kabbalah diz sobre isso? E aqui é um ponto bem interessante. Olha o que a Kabbalah diz. Também mais um abre aspas, tá?
a alma do judaísmo. Então, diz assim: dentro de seu corpo respira uma pessoa, uma alma. Dentro do corpo da prática judaica respira uma sabedoria interior. A alma do judaísmo. Fazendo aqui só um ponto, um adendo. Sim, a Kabbalah, como eu falei, ela foi inserida ali por um corpo sionista, né? O corpo sionista, o Estado sionista que está hoje em Israel muito, muito forte. Ele trouxe a Kabbalah, trouxe as suas práticas, trouxe as suas ideias e, evidentemente, que ele se associou demais à Torá, ao Talmud, à criação, a Deus. Só que lógico que você vai observar que ele vai sempre, ele diz que está com Deus, mas ele começa a se desconectar totalmente do que a palavra diz. Isso a gente vai conseguir observar algumas coisas, alguns pontos. Tá? Então ele diz que a Kabbalah é a alma do judaísmo. Você já vai entender um pouco mais por que eles dizem isso, tá? Lá à frente. Continuando, nós a chamamos de Kabbalah, que significa receber. Assim como a prática judaica é recebida por meio de uma tradição antiga e ininterrupta da revelação no Sinai. Assim é sua alma. Fazendo o ponto aqui, daqui a pouco você vai entender esse ponto novamente, tá? Então, continuando. Kabbalah, então, é a sabedoria recebida e a teologia e a cosmologia nativas do judaísmo. Mais um adendo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, se eu não estiver enganado, eu falei da questão de cosmologia, que cada um tem uma cosmovisão? Então é isso. Isso daí a Kabbalah também diz que nós temos essa cosmovisão vem da raiz do judaísmo. E aí é um ponto importante. Olha só, o ensinamento secreto significa que estamos tentando esconder algo de você. O ensinamento do secreto significa que estamos tentando ensinar algo a você, abrir e revelar algo oculto. A Kabbalah, ela é uma prática um pouco complicada de se compreender, porque assim como outras crenças, inclusive já falei alguma coisa sobre isso, a Kabbalah ela não tem de fato, ela tem alguns livros que a gente vai falar importantes, mas na verdade para você conhecê-la de fato, diferentemente do Evangelho, onde você às vezes pode abrir ali o Evangelho de Mateus e começar a ler, ou qualquer outro livro bíblico, e ali Deus se fazer presente na sua vida, a Kabbalah vai dizer diferentemente, vai dizer que você precisa entrar num processo, onde através desse processo você vai começar a ser inserido nesse ensinamento do secreto. O que é esse ensinamento do secreto? O ensinamento do secreto, já adiantando, é você conhecer a você, é você conhecer a vida, é você conhecer todas as coisas. Então, observando, você vê que a Kabbalah é exatamente isso, tá? Ela é uma tentativa de demonstrar ao homem aquilo, fazer o seu ensinamento do secreto, né? Transformar aquilo tudo o que veio da criação do ser humano, fazer com que o ser humano chegue nesse entendimento, com que o ser humano encontre a si mesmo. Por isso que, novamente, no próximo vídeo nós vamos ver isso um pouco melhor. Ela vai usar tanto a questão dos números, tá? Ela vai falar tanto da questão dos números, porque os números são muito utilizados pela Kabbalah, assim como você conhece também na numerologia e em outros tipos de crenças também. Todas elas usam o tarô, todas elas usam numerologia, usam os números para dizer para você, olha, então você é assim por conta disso, então você nasceu por causa disso. Eles fazem esses tipos de associações e cálculos. O que talvez aí você já esteja pensando, tá, não tá batendo muito aí, isso daí não tá batendo muito com a questão da crença cristã, do que diz o cristianismo, do que diz a palavra de Deus. Ok, então que bom se você já está pensando assim. Outras coisas que ela diz também, olha só, as coisas existem, eu existo, estou vivo. A vida é a não morte. A vida é não morte. Escuridão não é luz. Existe aquilo que é maior que eu. A Kabbalah mergulha nesses segredos e traz suas profundezas para a luz. Fornece metáforas para cura e crescimento na vida diária. É por isso que a experiência de estudar Kabbalah sim, eu sabia essa verdade o tempo todo, meu coração sabia, mas minha boca era incapaz de expressá-la.
As verdades da Kabbalah pertencem a todo ser que sente. Porém, acima de tudo, a Kabbalah proporciona uma sensação do além. O conhecimento daquilo que não pode ser conhecido, a sabedoria do mistério, o entendimento daquilo que não entendemos. A Kabbalah é o conhecimento do assombro. Quem diz isso é o T.Z. Freeman, tá? Que é, inclusive, um dos grandes aí, hoje, uma pessoa muito importante nesse meio da Kabbalah. Então ele vai dizer tudo isso referente a Kabbalah. Claro que algumas coisas, se você for observar, vamos ser francos, sinceros, a gente vai ver sim algumas coisas que se associam muito com a palavra de Deus, com a Bíblia, mas a gente sempre deve lembrar, a própria palavra nos diz, não podemos tirar nenhuma vírgula, nem um tio da palavra. Tudo, se algo é acrescentado, isso não é mais de Deus, vem do maligno. Então, por isso que a Kabbalah, apesar dela expressar algumas coisas que se assemelham com o que diz a Bíblia, com o que diz a palavra de Deus, ainda assim ela começa a caminhar em pontos não muito interessantes, em pontos que transformam essa verdade em mentira. Daí então, continuando, mas vamos entender um pouco de história. Desculpa se ficar um pouco chato agora nesse ponto, mas vamos entender de onde veio essa Kabbalah, tá? Como tudo isso começou. Bom, disse assim, é assim que se diz, que no princípio então teve a criação, né, dos mundos, Deus criou céus e terras, fez a luz e tal, e depois fez o homem, quando fez o Adão, aí é que vem o ponto interessante. Deus então passou pro Adão toda a sabedoria da Kabbalah. É assim, sim, que eles dizem, que inicia-se de Adão. É claro que esse início é um ponto um pouco controverso, tá? Se você for estudar, você vai encontrar alguns que vão dizer que o início foi desde Adão, que Adão já recebeu a Kabbalah e foi passando oralmente esse entendimento, esse conhecimento para os demais, até chegar onde chegou hoje. Quem se apoia nessa teoria, nessa tese aí, o que eles dizem? Dizem que o que ocorre? Adão era o ser com o máximo de sabedoria que o homem pode ter. Isso cientificamente a gente é comprovado, né? Você já deve ter visto algum estudo ou ouvido falar de que realmente a nossa mente, o nosso cérebro, ele ali ele ali age em torno ali de 20% da sua capacidade, então ele tem muito mais capacidade. A gente vê, né, até algumas pessoas que às vezes você encontra e se surpreende, porque são pessoas que conseguem ter uma ótima memória, conseguem fazer cálculos super rápidos, pessoas, enfim, N motivos que você olha e vê que a questão mental, que a questão do trabalho do cérebro, da mente, ela está sim com uma capacidade muito maior do que aquilo que o homem trabalha. Então, essas pessoas que se associam nesse ponto dizem isso, que na verdade Adão já tinha todo esse conhecimento da Kabbalah e ele foi passando por conta de que ele teve essa revelação do próprio Senhor, do próprio Deus, e por conta de que ele já tinha também ali realmente ele trabalhava no máximo da sua memória. Essa questão até concordo, vejo sim que Adão ali no paraíso, tanto ele quanto Eva tinham como eu posso expressar, eles trabalhavam com essa mentalidade em 100%, nível máximo. E depois, infelizmente, com a queda, aconteceram algumas coisas, vou dizer até permissões de Deus e provindas do próprio Deus para que o homem tivesse algumas limitações. Também a palavra Kabbalah, como eu falei, você conhece muito por Kabbalah, etimologicamente ela significa tradição e a sua raiz hebraica significa receber. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo. É algo de tradição onde você vai passando de pessoas a pessoas. Ela pode ser tanto no meio oral quanto no meio escrito. E aí vem o outro ponto que é também por conta, existe essa controvérsia se começou em Adão, algumas outras partes vão dizer que começou através de Abraão, tá? Ou em outras ainda vão dizer que começou lá de Moisés. Então, existe esse ponto aí onde fica um pouco difícil você conseguir definir realmente o princípio, a raiz de tudo. Mas até aí também não chega a ser uma complicação tão grande por conta do que veio depois, para a gente entender ali o que a gente precisa entender. Falando de Cabala e Talmud, então a gente sabe que os períodos ali da história foram bem controversos, bem complicados. A gente vê ao longo de toda a história, né, muitas
discussões. A gente viu a questão, inclusive, do Talmud, que foi uma questão onde vários homens, vários mestres ali, o tal dos 70, né, que receberam no Monte Sinai revelações muito maiores de Deus do que ele deu para Moisés, enfim. Então, o Talmud auxiliou demais para que a Cabala ganhasse muito mais força. Então, os dois se uniram realmente, e os rabinos, quando redigiram ali o Talmud, estavam tentando manter uma certa ortodoxia, mas já uma ortodoxia errada, claro. Mas então, no início ainda eles se relacionavam a Kabbalah como algo místico e que eles chamavam de Maesh Merkava. Tá? Eles chamavam assim. Mas, passando-se o tempo, evidentemente, quando passou-se o tempo, as coisas mudaram um pouco. Mas o Talmud lá ao início de tudo, eles insistiam que esse conhecimento não poderia ser passado a todos. Tá? Deveria ser ficado apenas num pequeno grupo. Então o Talmud insiste nesse fato, né, de que sim, de que isso é algo que apenas quem... No vídeo do Talmud, onde eu falei sobre sionismo e foquei no Talmud também, a gente vê isso, que os rabinos ali, apenas alguns rabinos podem realmente estar ali desvendando o Talmud, e eles passam para um grupo específico os seus conhecimentos, e o Talmud quis trabalhar assim também com a Cabala, tá? O primeiro livro foi o Sefer Yetzirah, que é um livro muito cabalista, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Um ponto interessante e importante é que os especialistas, em geral, também não entram num acordo, não existe um consenso tão grande se o que hoje existe da Kabbalah é mencionado no Talmud. Mas também tem um outro ponto, que é o quê? Ainda que eles não consigam fazer essa associação e confirmar essas informações, eles também não conseguem invalidar. Então é uma coisa que fica aí um pouco complexa, mas apenas aí por uma questão um pouco mais de lógica, pela questão de Talmud, do que o Talmud diz, do que a Cabala nos diz, a gente consegue, eu poderia dizer que sim, nos parece que sim, que o Talmud realmente faz uma grande associação com a Kabbalah, então por conta disso é que as coisas caminharam e foram para frente. Bom, então independentemente de quem foi ali o primeiro homem a ser o privilegiado, se foi o Adão, se foi o Abraão, se foi o Moisés, independente, tá? Uma coisa que ninguém discute, né, dessa linha da Kabbalah é que os ensinamentos sim foram transmitidos oralmente ao longo das gerações, até que isso fosse eternizado na escrita, ok? E de que forma que esses ensinamentos aí foram colocados na escrita? De que forma que eles foram trazidos na escrita? Então, os primeiros escritos têm o chamado de Eichalot, que eles versam sobre os passos necessários para ascender evolutivamente. Mais uma vez, falando sobre passos espirituais, sobre questões espirituais. Então, a Cabala trabalha também em cima de algo muito parecido com o que a maçonaria trabalha, do que o Talmud trabalha, que é o que, olha, você não vai entrar e você vai começar a conhecer absolutamente tudo. Você, muito pelo contrário, você vai entrar, vai começar a conhecer e vai ganhando conhecimento. Lembrei agora aqui também, né, a questão da alquimia, que também fala muito, relaciona isso, ou seja, você tem um processo. Diferentemente do cristianismo, onde o nosso Senhor Jesus vai dizer o quê? Nosso Senhor Jesus vai chegar a dizer que para que você aceite o cristianismo, para que você entre no cristianismo, saiba antes aquilo que você vai precisar fazer, né? Meça antes aquilo que você vai precisar fazer e defina se realmente você quer aquilo ou não. É claro que quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele sabe da profundidade da revelação da palavra de Deus, mas ele está se relacionando, evidentemente, a basicamente um processo de você entender que você precisa perder a sua vida, de que você precisa se entregar, de que você precisa ser um discípulo, de que, enfim, você precisa ser um evangelizador, uma pessoa diferente, você precisa ser uma nova criatura, transformada. Então, tem esses pontos
ao qual o Senhor Jesus nos relaciona. Já a Kabbalah vai dizer diferente, assim como as outras que eu falei. É uma questão de um processo, onde você vai caminhando em processos. E os livros mais importantes da Kabbalah são dois, tá? O primeiro é o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que ele vai definir ali realmente onde toda a criação do homem, aquilo que eu falei há pouco, sobre Deus ter passado tudo isso aos homens, os homens ter recebido esse conhecimento. E o outro é o Zohar, que talvez é até o mais conhecido da Kabbalah atualmente, que é o livro do esplendor, chamado até mesmo como a própria Bíblia da Kabbalah, tá? Então, esses são os dois livros mais importantes da Kabbalah. Embora o Sefer Yetzirah e o Zohar concentrem as suas páginas nos ensinamentos da Kabbalah, é importante lembrar que a Torá é tão importante quanto eles. Isso porque, segundo a própria Kabbalah, a Torá contém ensinamentos preciosos codificados dentro do texto sagrado. Lembrando que estou falando até aqui, ponto, explicando o que a Kabbalah nos diz. Estou fazendo algumas associações, claro, evidente, mas tudo isso que eu estou trazendo até aqui são pontos que você vai ver que a Kabbalah ou Kabbalah vai te ensinar, vai te dizer sobre essas coisas, sobre essa crença, sobre esses ensinos, tá? Então, as interpretações da Torá são importantes e são divididos em 4 níveis de profundidade. Aí a Kabbalah já faz isso. Diz que a Torá nos traz 4 níveis de profundidade, de níveis, tá? Espirituais, claro. O primeiro nível, que é o Peshá, que é aquele onde todos os leitores estão acostumados, até os mais simples, então você compreende o sentido literal do texto. Esse é o primeiro nível, ok? O segundo nível, Remes, que já considera os significados alegóricos da linguagem, faz as alusões. O terceiro nível é o Derash, que ele já faz comparações de trechos similares e metáforas. E o quarto nível, Sod, que seria aquele que compreende o sentido secreto e misterioso da mensagem divina. Então, juntos, os 9 interpretações já possuem um significado próprio. Se a gente observar, vamos novamente sendo bem franco, a gente realmente vê isso na palavra de Deus. A gente vai encontrar realmente essas coisas na palavra de Deus. Você realmente começa a encontrar níveis de fato dentro da palavra de Deus. Eu espero que você aí, do outro lado, não esteja pensando que eu estou sendo muito incoerente ou louco no sentido. Mas sim, acontece isso. Existem pessoas que você vê que elas têm um nível de intimidade com a palavra de Deus, onde elas entendem os contextos mais simples. Outras conseguem fazer significados dos alegóricos e de suas linguagens. Outras conseguem visualizar as metáforas. E existem as que conseguem entender a revelação de Deus. No caso, eu particularmente, eu digo que eu vejo de 3 formas a palavra de Deus. Tá? E eu não estou dizendo que isso é bíblico, eu estou dizendo que é uma coisa, um conceito que eu tenho interno meu de entendimento, tá? Então eu consigo entender, eu vejo de 3 formas. Eu entendo que você consegue, ao ler a palavra, ter um entendimento histórico. Você ler a palavra e ver, olha, aconteceu assim, dessa forma, aqui a história contou isso, contou aquilo. Um segundo nível, um segundo ponto seria você conseguir, que é o que a gente vê muito hoje nas pregações e mensagens dentro das igrejas, que é você pegar um texto, um contexto histórico muitas vezes, e trazer para os dias contemporâneos, para você aprender a caminhar, a como viver por fé, a se relacionar com Deus, a como você ser em vida. Então esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto seria o ponto da revelação, onde você consegue adentrar nos textos bíblicos e consegue entender a profundidade, que é uma profundidade absurda, tá? Se a gente talvez se recordar, um ponto interessante que eu falo sobre isso, e é o que me fez chegar a esse entendimento, é Ezequiel 47, o qual ele nos dá 3 níveis de profundidade, onde ele diz que tal homem o levou a caminhar sobre as águas, e primeiro elas batiam no seu calcanhar, e depois já batiam nos seus joelhos, e depois chega um nível onde ele até mesmo diz o quê? Que as águas ele já não conseguia mais caminhar por conta própria. Aquelas águas eram tão grandes, tão altas, onde ele já não podia mais ali com seus próprios pés caminhar. Então, existe sim essa consideração bíblica importante
de conhecimento, de profundidade, onde sim nós podemos. Existem aqueles que estão ainda, infelizmente, com as suas águas só nos calcanhares, outros já estão em seus joelhos e outros que já não têm mais uma direção própria, eles caminham pelo que o Espírito do Senhor os leva. É um conhecimento profundo. Existem pessoas que estão nesse nível, e nós precisamos também chegar nesse nível. Interessante que, aí voltando para a Kabbalah, o que ela nos diz? Que quando você combina essas primeiras letras aí, esse P, esse R, esse D e esse S, você vai obter a palavra partes. Você vai obter essa palavra partes, que tem o significado do quê? O significado de paraíso. E a finalidade disso é o quê? É um último esforço de interpretação. Então, finalmente, o que eles dizem, né? O que eles compreendem? Que essa mensagem que Deus colocou nos textos sagrados, eles receberiam de volta o conhecimento do paraíso, como se fosse como devolver a chave para retornar ao Éden. Então, a Kabbalah, quando você começa a entrar nesse ponto, nos pontos mais profundos, você vai começar a receber esse tipo de entendimento, de ensinamento, de que você, quanto mais profundo você se adentrar a Kabbalah, mais você então vai ter o conhecimento das revelações de Deus para sua vida, para você voltar ao Éden, ao conhecimento. Mas isso faz associações numerológicas também. Isso é importante ressaltar. E aí você vai encontrar a questão de qual a importância para você entender o porquê, novamente, o porquê que você veio, vai se relacionar com o tal do chamado do seu karma, então o que você precisa melhorar, ou o que você precisa deixar, o que você precisa fazer que você não fez, e entre muitas outras coisas, ok? Então a Kabbalah vai falar sobre isso. Então até aqui parece tudo muito lindo, né? A Kabbalah, mais uma vez, se você procurar os centros de Kabbalah aqui no Brasil ou até no mundo, eles vão te falar exatamente isso. Olha, você precisa se conhecer, você precisa se encontrar, você precisa saber o porquê você existe. É tudo muito interessante. Muitos famosos são já ou estiveram ou estão envolvidos com a Kabbalah. Claro que o mundo dos famosos sempre é muito importante e as celebridades são sim extremamente importantes nesse mundo, nessa esfera, principalmente nesse último século, onde elas ganharam muito mais status. Vou depois, mais para frente, estar falando sobre essa questão desse culto às celebridades, que ela é muito importante a gente entender o porquê elas existem, e sim, existem motivos para existir esse culto a essas celebridades, e a gente vê muitas personalidades aí, ao qual elas estão se relacionando com a Kabbalah. Esses são apenas alguns que conhecidos estão ou já estiveram dentro da Kabbalah, dentro desses conceitos, se aprofundando, ganhando esse conhecimento, ganhando esses direcionamentos. Por isso que a Kabbalah ela é importante, porque sim, se essas pessoas estão se relacionando com a Kabbalah, claro que outras pessoas aí do mundo, os que já não são mais celebridades, evidentemente, né, as pessoas, os fãs, vão achar que então isso é algo totalmente normal. E isso é importante. Mas então, assim como a religião judaica, a Kabbalah afirma que tudo que existe vem de Deus. Ok, então até aí a gente pode dizer que está tudo muito correto, tá? Porém, Deus não é único e não é compreendido exatamente da mesma maneira. E aí é onde a coisa começa a distorcer. Aí é onde o feijão começa a azedar, tá? De que forma? Porque se para o cristianismo, se para essa cosmovisão cristã, Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o único Deus, Deus único, não existe outro Deus. Então, para a Kabbalah já não é bem assim. A Kabbalah diz que Deus não é somente o Criador, mas Deus faz parte da criação. Deu para entender? Se você não entendeu, então te falo mais uma vez. Então, o que eles dizem? Que a criação não é dissociada do Criador, mas parte dele. Então, ou seja, Deus não criou, Deus também foi criado. Em algum certo ponto, em algum certo momento, ele foi aquela criação a maior de todas as criações, mas ele é apenas uma parte disso, tá? A Kabbalah vai afirmar isso, vai nos dizer isso.
Eles conhecem, inclusive, e aí é um outro ponto, tá, bem interessante, eles não usam o nome Deus apenas, eles procuram dizer Deus infinito ou Ein Sof. Então ele é aquele que veio antes de tudo, que precede a criação. E olha só o que o Zohar vai dizer sobre o Ein Sof. Vamos fazer um abre aspas, tá? Antes de dar qualquer formato ao mundo, antes de produzir qualquer forma, ele estava só, sem forma e sem semelhança com qualquer outra coisa. Quem então pode compreender como ele era antes da criação? Por isso é proibido emprestar-lhe qualquer forma ou similitude, ou mesmo chamá-lo pelo seu nome sagrado, ou indicá-lo por uma simples letra ou um único ponto. Mas depois que ele criou a forma do homem celestial, ele a usou como um veículo por onde descer, e ele deseja ser chamado por sua forma, que é o nome sagrado Yahvé, o que você conhece. Pontuação bem importante sobre isso, tá? Não estou aqui dizendo que essa palavra tão conhecida e tão disseminada é uma palavra maldita, é uma palavra que não deve ser usada. O ponto interessante que me chama a atenção sobre isso, sobre essa questão da Kabbalah, é que a gente anda vendo, existem algumas pessoas que andam dizendo que, por exemplo, que o nome Jesus é um nome maldito, que você não deve falar, que é só o Criador, que é só o Eterno, que essas coisas que você não pode falar Deus. Enfim, a questão, né, do nome Jesus e do nome Deus, ao qual ou existe só um nome, não existe um nome, se você falar errado, se você deixar de falar, você já está cometendo um crime, você já está pecando, você já está indo para o inferno. Então essas coisas procedem nesse sentido da raiz da Kabbalah, dessa ideia da Kabbalah, onde o nome de Deus não existe de fato um nome de Deus, existe uma forma. Você deve conhecer a Deus pela sua forma, não pelo seu nome, tá? Importante aqui uma pontuação minha, que a questão do nome, ela tem relevância, até pode sim ter sua relevância. Eu acho até interessante você buscar entender Jesus, Deus, Yahvé, Yeshua, e tudo mais. Mas assim, não crie na sua mentalidade que você precisa de todas as formas conhecer o nome correto, falar e mencionar da forma correta. O nome que nós conhecemos é Deus, é Jesus, e nós entregamos a nossa vida a Ele. Então, se há uma forma realmente, se isso fosse uma forma tão pecaminosa, uma forma, como alguns dizem, né, onde esse nome Jesus foi inculcado e colocado nas escrituras de forma incorreta, para que você seja um pecador. Ora, se isso de fato está acontecendo, com certeza o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Eterno, o Criador, Jesus, o Espírito Santo, nos traria revelação sobre esse ponto de uma forma não tão distorcida como algumas pessoas vêm fazendo, mas de uma forma muito mais coerente. Então, minha pontuação é: se você, por algum motivo, em algum momento, se colocou num ponto a pensar que você pudesse estar pecando por falar o nome Deus, ou o nome Yahvé, ou o nome Yeshua, ou o nome Jesus, não tenha isso no seu espírito, não tenha isso na sua alma. Deixe isso de lado, porque se você conhece Jesus por esse nome, fale de Jesus. Isso é que é o mais importante. O mais importante, acima de tudo, é você reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, saber que é dele que provém todas as coisas e que nele que está a vida eterna. Então isso é muito importante. Continuando, pode parecer estranho que não poder dar um nome a Deus, tornando-o de certa maneira até inacessível, certo, para os homens, mas assim pode existir existir uma experiência mística que permite esse acesso. Bom, a Kabbalah explica que o contato com Deus é realizado indiretamente por um de seus desdobramentos, que são grandes. Então, o que são esses desdobramentos? Olha o que o Rabino Alanat vai nos dizer sobre esses desdobramentos. Como é que então você vai conhecer, ter esse contato com Deus? Então ele diz assim, para tornar-se ativo e criativo, Deus criou as 10 zefirotes, ou emanações. As zefirotes formam a árvore da vida. Olha que interessantíssimo. Tá? A árvore da vida, que representa os aspectos de Deus existentes dentro de nós. Então você vai ver muito, inclusive tem muito, né,
essa questão, essa geometria da árvore da vida aí na Kabbalah, você vai ver muitas imagens sobre isso, sobre essa árvore da vida. Quando eu chegar na parte da numeração, eu vou falar um pouquinho ali, porque tem importância, relaciona-se com os números essa árvore da vida. E ele diz que apenas quando você tem esse conhecimento das Zefirotes, através desse conhecimento é que você vai se relacionando com o Deus Criador. Mas é interessante que você vai observar que essas Zefirotes, na verdade, elas vão se relacionar mais com o interior do ser humano, não com Deus, mas com o espiritual. Tá? Então é bem importante. E a árvore da vida, né? Falar sobre a árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? E ainda, lembrando também o que mais nós podemos falar sobre a Kabbalah. A Kabbalah divide o universo também em 4 planos de existência. Lembrando que a numeração é tudo sempre muito importante, então o 4 é importante para eles também. É dividido hierarquicamente pela emanação do Ein Sof, Deus, né, para eles, até nós. Então, nessa ordem, a gente tem o Atzilut, que é o mundo da emanação das causas, tem o Beriah, que é o mundo da criação, tem o Itzirha, que é o mundo da formação, que é o nosso mundo aqui, de fato, é o mundo da forma material, e tem o Asiá, que é o mundo da ação, onde você completa a ação. Tá? Eu não vou adentrar aqui profundamente sobre isso, não faz parte do contexto, mas é importante a gente saber que a Kabbalah diz que o universo, né, se divide nesses 4 planos de existência. E também a alma humana é dividida em 3 partes básicas. A palavra vai dizer que nós somos espírito, alma e corpo. É interessante, né? Porque a gente muitas vezes fala que a gente é um corpo com uma alma que tem um espírito. Não. A palavra diz, segundo Paulo, como Paulo muito bem descreve, que nós somos espírito, alma e corpo. Veja que o corpo é a última parte. Mas a Kabbalah também diz que a gente é dividido em 3 partes. A mais baixa, que é Nefesh, acho que está correto assim, Nefesh, que é a parte animal. Olha só, ela diz que nós temos uma parte animal responsável pelos nossos instintos corporais. Posterior a ela vem o Ruach, que é o espírito, a alma média, que é as virtudes morais, a habilidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. E a alma alta, que é o Neshama, que seria a terceira parte, que representa ali o intelecto e distingue o homem das outras formas de vida. E ainda tem um Neshama, que permite a percepção da existência de Deus. E ainda entre outras 2 partes da alma são discutidas no Zohar, o Shaya, que permite a consciência de forma divina, e o Eihiyad, que é a parte da alma que é alta o suficiente para atingir o maior nível possível de união com o Criador. Então ali existe esse ponto ali onde eles discutem, onde eles trabalham, alguns entendem que sim, alguns entendem que não, mas eu achei importante trazer para vocês ali todos esses entendimentos dentro da Kabbalah. A gente vê que ela divide o universo em 4 partes, a alma humana também em 3 partes, e tudo isso se relaciona com o Criador, porque tudo isso faz parte da criação. Lembra que eu acabei de dizer? O Deus Todo-Poderoso, ele não é o Criador, mas ele é parte da criação. Então, para você fazer essa conexão com a árvore da vida, para você fazer parte dessa árvore, você precisa ter esses conhecimentos e você precisa se adentrar nessas partes. Daí, cabalista ou cristão, né? O que nós podemos falar sobre isso? Por que é difícil e por que é difícil não? Vamos começar a entender por que é impossível um cristão poder falar sobre Cabala e falar que frequenta, que pratica, que está, enfim, dentro da Cabala. A Cabala diz assim, ó, que algumas pessoas instruídas conseguem decifrar as mensagens, mas em Romanos 15:4 nós temos lá: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Então a Kabbalah vai nos dizer que apenas algumas pessoas podem decifrar as mensagens. Já a palavra de Deus vai nos dizer que a todos quanto buscam a Deus, lhe é revelado a verdade. Isso é um ponto que nós já sabemos. Os cabalistas acreditam na reencarnação. Sim, eles acreditam no karma, acreditam que você... inclusive acreditam que é você quem decide ali o seu espírito, né? É você quem vai decidir onde você vai nascer, qual é a sua família e qual forma que você virá, porque no entendimento deles, quando você morre
aqui nessa vida, quando o seu espírito chega num certo ponto de entendimento mais acentuado das coisas, então você consegue decidir para que você comece a trabalhar em cima do seu karma, né? Seria mais ou menos assim, você chega ali no pós-vida e você fala, poxa, eu errei aqui, eu não fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, então preciso vir aqui dessa forma, nesse formato, nessa vida, nesse país, com essa família, para que então eu melhore, para que então eu seja melhor sobre isso. E aí, segundo a visão cabalista, o que ocorre é que você vai passar pelo portal do esquecimento. Então, por isso que você não se recorda da sua vida passada. Você passa pelo portal, mais uma vez o portal, né? Portal espiritual. Você vai passar pelo portal do esquecimento e então ali você começa uma nova vida. Bom, Jó 7,9 vai nos dizer já muito diferente, né? Jó 7,9 diz assim, tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Aqui eu estou pegando apenas um versículo, tá? Estou usando apenas um versículo bíblico para fazer essa comparação Cabalá e cristianismo, mas a gente sabe que existem muitos outros ao qual você pode se referir também. A Cabalá também diz que para conhecer mais a Deus é preciso passar por um processo. Eu falei, né, sobre a questão de passar por processos. Esse processo é chamado árvore da vida, em que cada patamar leva a um conhecimento mais profundo. É a questão que eu acabei de falar, da alma existirem níveis da alma, então você precisa ir passando por um processo para você melhorar esses níveis, você ir chegando, se acrescentando nesses níveis da vida. E isso é um processo que eles chamam de árvore da vida, para você se conectar melhor com o Criador, ou como a gente pode dizer Criador, se ele é parte da criação, né? Mas é o que eles dizem. Então, Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Novamente, um ponto muito extremo. Enquanto a Kabbalah diz que você precisa ir passando por processos para conhecendo quem você é, saber o que você tem que fazer, pagando o seu karma, ou enfim, trabalhando em cima do seu karma, a palavra de Deus nos diz muito pelo contrário, que quando você busca Deus de todo o coração, então finalmente você vai achá-lo. A palavra também nos diz, e aí eu acho importante pontuar o que? Salmos 25:14 vai nos dizer que quanto nós nos entramos em intimidade com ele, ele revela a sua intimidade. Também tem o texto muito conhecido, né, que quando o povo se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou, né, ali me revelar de fato a todos, então eu vou fazer realmente as coisas acontecerem. Então a gente vê que a palavra de Deus vai sempre tratar num contexto muito inverso do que diz a Kabbalah. Ou seja, se você busca intimidade com Deus, se você se aprofunda, ele realmente se revela. Outro ponto, a Kabbalah se baseia na palavra de Deus, sim, como eu falei lá no começo, mas ela distorce o seu ensino. A verdade não está escondida. Sim, isso é um fato, a Kabbalah ela faz isso. Então, João 14,6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse é o outro ponto, a Kabbalah rejeita que Jesus é o Messias, lógico, evidente. Você não vai ver isso no YouTube, você não vai ver isso de cara nas escolas de Kabbalah, mas quando você começa a se aprofundar, ela vai te levar na doutrinação de que Jesus não é o verdadeiro Messias, é lógico, porque você faz parte da criação. Então não pode existir uma pessoa acima de todos, né? Todos são parte de uma mesma coisa. E por aí caminha. Kabbalah vai te trazer muitas outras coisas que não se adequam ao cristianismo. Tá? A Kabbalah vai te trazer muitos outros ensinamentos. Novamente, ela vai dizer que isso foi algo puxado do cristianismo, que foi ali, novamente, alguns vão dizer que foi através de Adão, alguns vão dizer que foi através de Abraão, alguns vão dizer que foi através de Moisés que se iniciou essa passagem. Alguns vão dizer que foi através ali dos 70 que subiram ao Monte Sinai e receberam essa revelação maravilhosa de Deus, muito mais profunda do que de Moisés, tá? Mas, enfim, todos vão finalizar no mesmo sentido, que são esses sentidos de entendimento, que é o quê? Que apenas algumas pessoas podem decifrar os conhecimentos profundos de Deus. Por um outro lado, a Kabbalah vai dizer que
existe a reencarnação, existe o karma. Mais uma vez, no próximo vídeo, falando sobre questão de numeração, ela dá muita importância, inclusive nos nomes, por isso que existe a questão de mudança de nome. Muitas pessoas que adentram a Kabbalah acabam ou entrando até em outros pontos, outras ramificações de esoterismo, elas fazem mudanças de nome por conta de quê? Porque por conta de quem tem a questão das numerações associadas às palavras, às letras, palavras não letras, e cada letra vai formar um número, e se você precisa mudar, porque então você precisa se conhecer melhor, você precisa melhorar a sua vida, enfim, tem muita questão, e muito se trata por conta da reencarnação, e a Kabbalah vai dizer que Jesus não é o Messias, porque Deus Criador, ele vem antes da criação, mas ele faz parte da criação, tá certo? Então, a importância do número numérica na Kabbalah, mais uma vez lembrando que eu não vou estar tão profundo nesse momento, mas só para você entender qual que é a importância numérica na Kabbalah. A Kabbalah usa número em tudo, sim. A matemática e cálculos, como eu já disse, eles fazem para dizer que nascemos destinados por conta do nosso nome, data de nascimento e vida passada. Sim, a matemática ali nos cálculos, eles dizem exatamente isso, que eles fazem esses cálculos, pegam nome, data de nascimento, e fazem todas essas associações para dizer o que vivemos, por que estamos aqui, para quê, qual é o nosso destino e onde chegaremos. E aí o que a Kabbalah nos diz? Há um abre aspas mais. A Wanis Bonvadium, ela diz assim: conhecer-se através dos números é algo tão importante que todas as mães deveriam receber um mapa numerológico natal de seus filhos já no momento do nascimento. Olha bem. Mesmo na vida adulta, ainda em idade mais avançada, todos temos o direito de mudar, de viver os anseios de nossa alma à realização plena. Interessante, né? É uma palavra que está bem na moda nos dias atuais, na boca do povo, é plena, você ser pleno, né? Você ser uma pessoa plena, realizada, uma pessoa que está realizada consigo mesmo. Então, a realização do ser humano não se consiste mais na intimidade com o Senhor, mas sim a realização do ser humano se consiste no quê? Em você se conhecer, em você saber quem você é e dali você caminhar a sua vida. Seria mais ou menos o que o satanismo vai nos dizer e a ideologia que se propaga muito nos últimos tempos, que é a de seja você mesmo, você deve ser aquilo que você nasceu para ser, seja feliz, faça aquilo que você entende ser o melhor para a sua vida. Tá? Então a Kabbalah também, ela de certo modo vai trazer isso também. O Makif Harim Ben David disse assim, olha, as 22 letras sagradas são forças espirituais, profundas e primitivas que transformam pensamentos em realidade. Tá? Mais uma vez, essas 22 letras têm a ver com a questão da raiz hebraica. O Pitágoras disse assim: todo número apresenta o seu lado luz e o seu lado sombra, assim como tudo que existe na natureza é dual. Olha a questão da dualidade aí, mais uma vez sendo traçada. A gente sabe quem trouxe a dualidade para o mundo, né? Quem trouxe essa questão de ser da dualidade, de que tudo tem o bem e tem o mal, tudo tem o seu contraponto, tudo tem o seu lado A e o seu lado B. Você sabe quem trouxe essas coisas. Bom, o Platão disse assim: os números governam o mundo. Então, mais uma vez, a gente vê que sim, há importância. Infelizmente, a palavra de Deus, como eu disse, ela realmente tem importância, os números. A gente vai ver isso no próximo vídeo, a questão da importância dos números. Eles têm sim sua importância, mas infelizmente eles foram transformados e são hoje usados para coisas não corretas. O Anísio Bonvage também disse assim: no processo reencarnatório, cada um de nós recebe um presente e uma responsabilidade enorme, o livre-arbítrio. Há uma lei cósmica que nos diz que devemos cumprir nessa vida atual o que deixamos de fazer em vidas anteriores. Falando sobre reencarnação, incluindo aí o livre-arbítrio, tá? Na questão da reencarnação, associando o livre-arbítrio nosso com questões de vidas passadas. Helena Blavatsky disse assim, olha, estamos algemados ao número, o número governa a nossa vida. Então, mais uma vez, a gente vê como as pessoas dão importância ao número, e eles têm importância de fato, mas infelizmente o cristão hoje em dia parece que não dá essa importância, essa mesma importância. E por fim, a Karen Berg disse assim:
aprendemos com os antigos textos cabalistas que a alma escolhe onde nascer. Fazendo um ponto, é como eu disse, tá? A ideia realmente da cabala é essa, que quando você quando você está em espírito, ali próximo de uma reencarnação, você escolhe de que forma você vai nascer. Continuando, de tal forma que possa realizar o maior crescimento espiritual na vida. Isso nos traz o entendimento de que a vida, em todas suas intrincadas formas, nos leva a um propósito. Pegar o karma com que nascemos e transformá-lo em algo positivo e bonito. Pegar a dádiva original da vida que nos foi dada e no final levá-la de volta ao Criador, inteira e completa. Então, a ideia cabalística é essa, de que nós fazemos um processo e que nós somos parte da criação, por isso que nós, ao final, levamos tudo ao Criador. Ok? Então, essas são as ideias. E aí, para a gente já finalizar, porque o que nunca a gente pode esquecer. Então, fazendo um outro abre aspas aí, olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Abaixo aí, se você quiser também observar, é a mesma passagem de Deuteronômio 18, dos versos 9 ao 12, na Bíblia a Mensagem. Então, finalizando, Deus considera essas coisas abominações. Novamente, a Cabala, ela traz como ideia que é uma raiz judaica, ela usa a Torá, que é o Pentateuco de Deus ali, os 5 primeiros livros, e ela tem sim o entendimento correto, porque isso existe de fato, da questão numérica da palavra de Deus. Não há como a gente também desassociar isso e dizer que isso é totalmente incoerente. Não é. Realmente existe essa verdade. Realmente a palavra de Deus os números têm muita importância por toda a palavra. Tem muita importância. Nem sempre os números apenas se restringir a coisas literais. Muitas das vezes vão estar associados em coisas espirituais, no que os números significam, e a Kabbalah conseguiu compreender esse sentido. A Kabbalah não perdeu esse sentido, o que infelizmente o cristianismo perdeu, não no todo. Algumas pessoas ainda, graças a Deus, mantêm-se ali de pé e firme sobre isso, mas a grande massa cristã realmente perdeu esse entendimento. Então a Kabbalah pegou isso, só que ela foi transformando a verdade em mentira. Ela desassociou e foi associando essas numerações, essa força dos números, em coisas incorretas, em coisas erradas, tá? Em coisas que não são. Assim se chegou a essas questões de karma, assim se chegou a essas questões de reencarnação, assim se chegou a essas questões de que o ser humano faz parte de uma criação no contexto, quando eu digo, é onde o Criador também está ali envolvido. Infelizmente, a Kabbalah só nos mostra que o ser humano caminha cada vez mais realmente para pontos muito complicados de sua vida, e ela tem sim sua importância, porque ela vem sim, mesmo que não tão demonstrada na mídia, ainda que você possa às vezes não olhar e falar, poxa, mas eu conheço tantas pessoas que mexem com Kabbalah, mas sim, os seus princípios, os seus conhecimentos estão aí. Tanto é que a gente vê aí inúmeras pessoas que creem em reencarnação, inúmeras pessoas que creem em karma, inúmeras pessoas que creem em coisas que a Kabbalah diz que existe, em que a Kabbalah afirma que são verdades. Então, por isso que ela tem, sim, a sua importância, por isso que ela, sim, está relacionada. E apenas para finalizar, uma das coisas que a gente precisa, às vezes, recordar, e talvez seja uma questão, né? Por que tantas religiões e tantas crenças provindas foram feitas através de Satanás, através do inimigo de nossas almas? Bom, uma das coisas ao qual eu ponho a me pensar e refletir é que ele precisava transformar um caminho em vários caminhos. É evidente que se nós hoje tivéssemos ali apenas 2 caminhos, Cristo ou o que não é de Cristo, então ficaria muito mais simples você compreender verdades. Então, você colocar pequenas verdades, transformá-las e
trazer grandes mentiras e fazer toda essa confusão, é muito mais fácil para você fazer com que as pessoas comecem até mesmo a duvidar da única verdade, tá? Porque uma das maiores perguntas que você vai encontrar para um cristão é a pergunta de por que só o cristianismo é certo se existem tantas religiões, se existem tantas crenças, se existem tantas verdades, se existem tantos caminhos. Então, fica muito mais. É lógico que existe facilmente como você responder isso, mas sim, existe uma maior complexidade para que essas pessoas compreendam as coisas. Tá? Apesar de não ser tão complexo você responder, mas fica complexo para elas enxergarem, porque a visão ela não olha apenas para dois espelhos, ela olha para vários, e muitas vezes vários espelhos mostram uma mesma pessoa, mas de formas diferentes. Então acontece muito disso. Então por isso que eu entendo que foi necessário, e foi esse um dos planos dele, de começar a trabalhar e criar um pouquinho, trazer uma pitada da verdade aqui, transformá-la e fazer de um jeito, um pouquinho aqui, transformá-la e fazê-la de outro jeito, para que todos os povos, todas as pessoas, um certo dia tivessem dificuldade de compreender qual é a única verdade e, por conta disso, ele conquistasse muitas almas. Então, eu te agradeço mais uma vez você ter acompanhado comigo esse vídeo. Se tendo ficado muito extenso, mais uma vez, me perdoe, mas é muito necessário. Existe muito mais a se falar sobre Kabbalah, mas essas coisas podem ficar até para um outro momento, quem sabe. O importante é a gente entender. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre a questão da importância dos números, que são sim muito importantes, são sim coisas interessantíssimas que a gente vai descobrir. Eu te agradeço mais uma vez. Te espero no próximo vídeo. Se você gostou, você dá um like. Se você gostou, compartilha. Que esse vídeo possa encontrar pessoas que entendam o que é a Kabbalah de verdade, o que é esse sentido que hoje tantas pessoas entendem que é um bom caminho. Tá certo? A você, meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau.